Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, aliás, edição 146ª, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições como essa que começam agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E ao fundo do gráfico nós temos o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados de acordo com quantos desvios padrão total agregado se encontra acima da média nos últimos 59 dias. E aí sim, nós temos um caso onde de um dia para o outro nós tivemos um volume mais de 2 padrão acima da média. Desvio padrão acima da média, isso é quase um dado atípico, uma distância tão grande, tão rápido. Mas o que aconteceu? A média vinha caindo, a gente já vinha comentando com vocês. Nós tivemos um volume elevado, não foi o mais elevado da história, mas nesse último período aí ele se destaca. Por conta disso, a coloração avermelhada, a gente mostrou ontem ali, nós estávamos aí com 6 bi na BitMEX, acima de 1 bi ali no grande número das exchanges, todas que vinham aí abaixo de 1 bi. Então nós praticamente dobramos o volume, em alguns casos aí mais do que isso. Então isso está refletido aqui hoje, associado à queda. Isso aí vai ter um impacto aí negativo na correlação e nós vamos mostrar isso na análise diária. Quando nós entrarmos no mercado agora, o impacto que isso aí tem na predição dos preços, do caminho que eles vão ter em função do volume. Vamos então para a nossa expectativa no final do dia de hoje. Nós estamos aí 8.358 Tethers às 21 horas, Bitcoin, fechamento da OKEx, cotado em Tether. No intervalo admitido dos 8K1 aos 8K5, bastante razoável com a faixa que a gente se encontra, é abaixo dos 8K6, é centrada ali naquele limite 8K3, 8.450, praticamente uma região aí que vem retendo os preços. Nós já vamos mostrar isso aí no mercado agora. Então a ideia é que os preços fiquem aqui dentro, segundo o nosso algoritmo está capturando os dados dos últimos fechamentos diários. Ele não inclui movimentação intraday. Então o que ele está vendo? Uma calmaria momentânea e está de acordo com a nossa percepção pessoal. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Litecoin. A gente vê aqui Litecoin no fundo do canal. O canal que ela já vinha já era descendente, então essa queda que a gente teve ontem está de acordo aí com essa movimentação. Não chegou a romper a figura ainda. É possível aí que ela venha a romper bem mais adiante, caso essa situação aí se postergue por bastante tempo, quando a parte superior do canal tocar então a região dos preços atuais, que a gente acha aí que deve demorar bastante para acontecer. O que acontece? Em função da recuperação que a Litecoin sofreu, os preços aí então chegaram perto dos $80 e essa queda trouxe ela novamente para o fundo do canal. Caso a Bitcoin resuma a sua queda, ou seja, continue aí a cair, então a gente deve ter quedas mais pronunciadas aí também nas alts e talvez a Litecoin, em função do que ela já perdeu de valor, ela dificilmente passe aí dos 40 Tethers. Então a gente tem que aguardar um pouco, conforme o momento que isso acontece, é capaz dela se manter dentro desta figura gráfica, esses canais aqui, esse baixista que o nosso algoritmo identificou. Evidentemente o volume acima da média, em função aí dessa movimentação generalizada baixista do mercado. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, 54 Tethers, no intervalo dos 51 aos 56, muito semelhante aí à expectativa da Bitcoin. E eu chamo a atenção, tanto esse gráfico quanto o outro teve a última tarja a esverdeada, então está relacionado não com uma independência ou correlação zero entre preço e volume, mas sim uma transição de um valor positivo para um valor negativo. Então, se nós tivermos aí nos próximos dias mais uma queda como nós tivemos ontem, nós vamos ver aqui tons azulados. Eu já imaginava que apareceria azulado, mas ainda não. Nós estamos fazendo aí uma transição mais ou menos
Suave. Nossa margem de erro aqui, 4,21%, 121% da variação diária. É muito difícil acompanhar no momento de uma movimentação tão brusca de mais de 1.000 tethers aí no preço da Bitcoin, por exemplo, acompanhar isso aí com baixos erros percentuais. Mas a gente acredita que a capacidade do algoritmo de aprender, que já foi mostrada anteriormente, se mostre mais uma vez agora, a gente consiga baixar esses erros aí ao longo dos próximos dias. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos o nosso giro com CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin 8K4. Vamos dar um refresh aqui, 8K4 e 18, 8.418. Ethereum 169. Interessantemente, levemente acima da mínima que ela teve na época que nós estávamos lá nos 10K. Então, chegamos a uma mínima 166 e agora estamos 169. O Ripple 24.5, ainda abaixo aí daquela região que era o fundo histórico, suporte importante. Estamos aí inovando aí fundos inferiores aos anteriores. Bitcoin Cash 226 ainda não conseguiu se recuperar. Litecoin 57, semelhantemente. iOS 2,89 fez aí um fundo em 2,40, fazendo aí uma leve recuperação, tem espaço ainda para subir bastante. O que a gente vê, basicamente, as altas estão em stand-by, com diferentes configurações, aguardando a próxima movimentação da Bitcoin. Se a Bitcoin se mantiver no nível atual, nós vemos as altas gradativamente recuperando aí parte da queda perdida. Caso a Bitcoin, então, sofra uma movimentação altista, num primeiro momento a gente vê as alts não se movendo e depois, então, elas tendo aí uma elasticidade maior. E caso, então, a Bitcoin caia, nós vamos ver as alts devolvendo aí tudo que elas recuperaram e talvez fazendo novos fundos. Depende de onde parar esta movimentação da Bitcoin. Abaixo dos 8K2, quem sabe perdendo os 8K, aí sim nós vamos ter novos fundos nas alts. Então, a gente tem que ficar aí muito atento. E, pessoal, muito cuidado. Quem está saindo das altas e está indo no Tether. O Tether é uma fraude, o Tether não tem lastro, não tem nada. Esse negócio é vazio e ele pode, de uma hora para outra, perder 80%, 90% do seu valor de mercado. Na nossa opinião, o valor de mercado do Tether é zero, mas por enquanto o mercado ainda está condescendentemente valorando ele em $1. Ele não vale $1, ele vale uma nota de R$3, que todo mundo sabe que é falsa. Então, muito cuidado e vão ancorar o seu patrimônio numa moeda que não vale nada. Então, muita atenção e cautela. BitMEX 7.7 bi, subindo aí 100% em relação às 24 horas atrás, mas 1 bilhão acima aí do que estava ontem no momento da nossa análise. OKEx 2.7, Binance 2.5, Huobi 2.1, excelente a Huobi aí com um grande volume, e vamos procurar as demais. Bitforex 1.7, XX 1.6, então a gente vê aí grande movimentação e associado então a esta acumulação que nós estamos tendo agora. Nós estamos tendo uma acumulação aqui nos 8K3. Ela pode se transformar aí numa queda, ela pode se transformar numa alta relâmpago e ela pode tranquilamente nos levar aos 8K6, 9K, ou ela pode tranquilamente nos levar aos 7K8 e below. Então a gente tem que acompanhar. Se for perguntar para o Peter Schiff o que ele acha, ele vai dizer que está na hora de vender, porque está muito alto ainda. Se vocês vão perguntar aí para outros aí, McAfee, eles vão dizer que vai a 100 mil, 1 milhão, semana que vem. Então, vocês vão ter opiniões bem diversas e um range bastante variado, do zero até praticamente o infinito, no que pode ir a Bitcoin. Então, é muito importante que vocês façam a sua própria análise. O que a gente mostra é um ponto de vista para aqueles que estão começando a ter uma base e comparar com demais metodologias, escolher ou formular a sua própria. Vamos entrar no mercado agora. A gente não é uma inovação, mas a gente pegou uma figura gráfica aqui nova, que determina essa região. Isso aqui é o que a gente chamou de No Trade Region. Enquanto os preços estiverem aqui dentro, nós não vamos operar nem no spot, nem nos futuros, porque a gente considera aqui muito indefinido esta região. Então, essa região vai logo acima aí dos 8K2 e logo abaixo dos 8K5. Então, essa região... Ah, mas é uma região ampla. Sim, mas nós estamos dentro de uma volatilidade muito grande. Ela está razoavelmente contida nas últimas horas, mas ela pode a qualquer momento
disparar. Então, nós vamos esperar os preços definirem uma direção ou acima dela ou abaixo dela. E aí sim a gente entra assumindo a posição que nós acreditamos aí faz mais sentido no mercado. Vamos dar uma olhada na Litecoin. Litecoin merece umas análises aí um pouco mais detalhadas e é o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui. A gente nota aqui no gráfico semanal, Litecoin direto aí da Binance, Litecoin cotado em Tether, a gente vê essa correlação visual entre o volume subindo, os preços também, e o volume caindo, os preços também. Só que na semana anterior, encerrada domingo último, 21 horas, nós vimos aqui um aumento no volume e um leve aumento nos preços, sinalizando uma continuidade. Na semana atual, nós estamos aí, quarta-feira, ainda não terminamos o terceiro dia aí dessa semana, termina hoje às 21 horas, e nós já temos quase tanto volume quanto da semana anterior, que foi uma semana com bastante movimentação. O que acontece agora? Esse está associado a um candle de baixa, então isso aí rompe com essa correlação, isso rompe com essa figura. Até a semana anterior, nós tínhamos uma correlação positiva entre preço e volume, agora não. Estamos com um enorme volume e os preços caindo, então no ponto de vista atual é interessante que o volume caia para que os preços percam volatilidade, parem de se mexer e daí retomem uma correlação positiva. Do contrário, nesse patamar atual que estamos tendo essa semana, mais volume é mais queda. Então, a gente tem que cuidar e prestar atenção. Então é uma oportunidade de acumular. Quem acredita no potencial da Litecoin está tendo aí um dos níveis mais baixos aí dos últimos tempos. Em praticamente todo o período, nós tivemos aí pouquíssimos, quem sabe aí 15% do período com preços inferiores aos atuais. Estamos com uma tendência de baixa, então fazer um dollar average cost em cima disso aí, ou seja, compras regulares com quantidades fixas de hora em diante seria uma excelente oportunidade. Talvez, é uma opinião, não é uma sugestão, não é uma recomendação, não é uma indicação de investimento. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Então, o que a gente tem aqui? Nós estamos tendo aí, hoje, ainda temos 6 horas, provavelmente vamos bater o volume do dia anterior, quem sabe igualar, então nós estamos tendo aí proporcionalmente o mesmo volume do dia anterior, mas notem que nós tivemos uma elasticidade enorme nos preços ontem e hoje nós estamos aqui fazendo um embate. Na nossa opinião, isso talvez possa ser chamado de acumulação, talvez não seja a melhor opção, a melhor denominação, porque os preços podem tanto subir quanto descer. Eu particularmente prefiro a ideia de acumulação quando a gente vai romper uma resistência e vai subir, mas pode também assumir-se exatamente o contrário, seja nós estamos ante um suporte, a gente pode cair. Na nossa opinião, os preços estão em stand-by, com alta volatilidade, tentando adivinhar a direção dos preços da Bitcoin. A Bitcoin assumindo uma direção que é rompendo essa região aqui de no trade, numa direção ou na de outra. Nós vamos ver, na nossa opinião, os preços aqui das altas, em especial aqui, nós estamos focados nela agora, Litecoin, rompendo ou para cima ou para baixo. Então, aí a gente pode ter aí uma movimentação mais exacerbada. Descendo, a gente pode encontrar os 40 ou o fundo aqui aos 25. Tá? Mas isso é em casos mais extremos, nós teríamos que ter realmente uma queda forte da Bitcoin, por exemplo, para o 6K. Tá? Então, isso aí a gente tem que cuidar e prestar atenção. Então, essa região aqui, na nossa opinião, 8K2, 8K5, a grosso modo, maneira de dizer, é uma região bastante ampla, razoavelmente ampla, mas essa é a região de indefinição dos preços, eles rompendo numa ou na outra, as altas devem seguir. E numa perspectiva de 1 hora, para ter uma ideia aqui do que esperar nas próximas horas, a gente está enxergando aqui uma configuração baixista e a gente pode ver aqui esse limite. Isso aqui a gente acredita que limite os preços por enquanto, esta LTB, linha de tendência de baixa, que ela deve então segurar os preços, ela deve ser rompida com volume. A gente vê aqui que nas últimas 2 horas nós tivemos elevado volume e não conseguimos rompê-la, então a gente deve fazer esse recuo e a gente deve conseguir rompê-la com mais volume do que nós apresentamos aqui. Uma outra configuração, vocês dificilmente vão ver isso aí, que é uma linha de tendência no próprio volume. A gente vê aqui o movimento aparentemente perdendo força e dessa forma aí ele teria que romper essa linha
para ter capacidade de romper aqui essa figura e quem sabe aí retomar os 65, quem sabe os 72, mas isso já está um pouco distante. A gente vê os preços chegando na casa dos 70, com a Bitcoin chegando nos 9K. E aí a gente está um pouco longe disso e não necessariamente apontados nesta direção. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações e, claro, participe do nosso grupo Alertas Wild Horses. Escreva um e-mail para contact@greenfield-br.com com o título Alertas, R$ 195, 3 meses de participação no grupo. E aí você fica por dentro das principais movimentações possíveis e o que depende então delas, que são essas figuras que a gente apresenta para vocês, mas nós fazemos isso com uma frequência maior e um acompanhamento bem mais frequente ao longo do dia. Se você tem dinheiro aplicado no mercado, você vai querer um serviço que te ajude a proteger ele e transformar ele em lucros. Muito obrigado, até a próxima. Nós não garantimos resultado, mas nós acreditamos que com o nosso serviço você ganha mais quando acerta, perde menos quando erra. E isso é o mercado, isso é o trade. Até a próxima, tchau.